gente. Olá, gente, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, iniciando a nossa live semanal e hoje falando do tema desconversão. Do que se trata isso, hein? Desconvertei-vos! Hoje muita água vai rolar, temos coisas importantes para considerar aqui e eu conto com a sua audiência, como também conto com a sua divulgação. Isso, aproveita agora e convida geral para participar com a gente desta live. Você que está nos assistindo pelo Instagram, é só você ir lá no rodapé da live, naquele aviãozinho, e enviar para todos os seus contatos. Posso contar com você? E você que está aqui no Facebook, é só compartilhar na sua timeline. Então não espere terminar a live, não. Faça isso agora para que a gente tenha um maior número de pessoas participando desta live, ok? Então, como a gente sempre faz, a gente começa cantando. Ainda faltam 2 minutos para a live. Sabe como é que é, né? O sujeito ansioso é fogo. A gente fica contando os minutos e os segundos. Ainda está chegando muita gente, mas a gente vai cantar. Se fosse mais fácil e a vida bem mais simples e a dor não fosse parte de nós. Há dias em que sinto que nada vai dar certo e a realidade dói. És real pra mim, sei que posso confiar. Mesmo quando dói, tristeza me corrói e tudo desmorona ao meu redor. E o que sempre quis parece não chegar, minha cicatriz aberta está. Amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma, amado da minha alma. Não vou me preocupar mais, pois sei que tu me tens bem na palma de tuas mãos. E a cada momento, tudo à minha volta colabora para o bem. És real pra mim, sei que posso confiar. Mesmo quando dói, tristeza me corrói e tudo desmorona ao meu redor. E o que sempre quis parece não chegar, minha cicatriz aberta está. Amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma, amado da minha alma, amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma, amado da minha alma. E eu correrei pros teus braços de amor e te louvarei por tudo que és, Senhor. E eu correrei pros teus braços de amor e te louvarei por tudo que és, Senhor. Mesmo quando dói, tristeza me corrói e tudo desmorona ao meu redor. E o que sempre quis parece não chegar, minha cicatriz aberta está. Amado da minha alma,
todo meu ser restaura, me abraça e me acalma, abraço da minha alma, amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma, amado da minha alma. Mesmo quando dói, tristeza me corrói e tudo desmorona ao meu redor, e o que sempre quis parece não chegar, minha cicatriz aberta está, amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma, amado da minha alma, amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma, amado da minha alma. Bem, gente, hoje nós queremos falar sobre o tema desconversão. Eu estava fazendo uma live, não seria propriamente uma live, apesar de estar ao vivo, mas era uma aula em um curso chamado Refúgio, com o meu irmão Gito, e de repente veio à tona este termo, que na verdade não fui eu quem cunhei, foi ele. E me deixou pensativo. O que seria uma desconversão? Geralmente a gente fala de conversão, né? A gente conclama as pessoas a que se convertam. Mas a que se convertam a quê? A uma religião? A um credo? É isso? É nisso que se resume o Evangelho? É conclamar os adeptos de outras tradições religiosas a que abandonem suas tradições e se tornem evangélicos? Cristãos? Eu sinceramente acredito que não. Há uma passagem nas Escrituras onde o apóstolo Paulo ele revela um grande receio que ele tinha, do qual eu particularmente partilho. O receio de que muitos abraçassem outro evangelho e assim se submetessem a outro Jesus e, por consequência, recebessem outro Espírito. Eu não sei quanto a você, mas a mim isso soa assustador. Porque tem muita gente recebendo outro Espírito por ter abraçado outro Evangelho. Não o Evangelho proposto por Jesus. Pessoas que passaram por uma experiência de conversão a este outro evangelho, de fato, necessitam desconverter-se. Por mais estranho que isso possa nos soar. E não é fácil desconverter-se. Sinceramente, talvez seja mais fácil converter-se do que desconverter-se. Paulo Freire dizia que, para aprender, muitas vezes é necessário desaprender. A gente pensa que sabe. A gente se fia naquilo como se aquilo fosse o nosso bote salva-vidas.
Como se aquilo se constituísse toda a verdade. De repente, a gente se flagra numa situação em que aquilo não é suficiente para garantir a nossa sobrevivência. E aí? Eu gostaria de ler com vocês uma passagem que eu acredito que possa nos ajudar na compreensão deste tema. Nós vamos ler João, capítulo 2, um episódio conhecidíssimo, João, capítulo 2, que narra o primeiro milagre feito por Jesus, e diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Seria hoje você estar numa festa de casamento e alguém dizer: ó, acabou o rango, acabou o bolo, acabaram-se os salgadinhos. Então, acabou a festa. Naquela época, toda festa que se prezasse era regada a vinho. Se acabou o vinho, era hora de picar a mula. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Isso pode nos soar um pouco rude, mas, sinceramente, era comum referir-se à mãe chamando-a de mulher. Ainda não chegou a minha hora. Esse era o ponto. Jesus percebeu que havia por parte de Maria uma pressão para que ele tomasse alguma medida, que aquela situação fosse o cenário onde ele finalmente se revelaria ao mundo. Era uma ocasião festiva, provavelmente havia muita gente ali. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Essas talhas eram usadas em cerimônias religiosas, em cerimônias de purificação. Portanto, não eram talhas quaisquer. Como hoje, por exemplo, há objetos que são usados em cultos, que são destinados a um uso sagrado, seja de que religião for, e que jamais poderiam ser usados em qualquer outra atividade. Isso seria considerado até um sacrilégio. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Onde é que eu quero chegar com esta passagem? Antes de transformar a água em vinho, o que é uma conversão, concorda comigo? Converter a água H2O em vinho. E você sabe que o vinho é fruto de todo um processo. Não é como a gente geralmente faz que suco em casa, né? Pega lá aquele pozinho de Tang ou qualquer outra marca, não estou aqui para fazer propaganda, e mistura com água e mexe lá e pronto. Mudou a cor, mudou um pouco a textura, o sabor,
Mas vinho, o vinho, ele é extraído do mosto, da uva que deve ser colhida, que deve ser escolhida, que deve ser pisada. Há todo um processo. Pois Jesus, Filho de Deus, converte a água em vinho, mas não sem antes desconverter aquelas talhas. Aquelas talhas que estavam reservadas para um serviço religioso, para um ritual de purificação. Jesus dá àquelas talhas uma nova utilidade. Qual era o propósito de Jesus? Era esticar ao máximo aquela festa. Era não dar razão para que a festa terminasse. Quando você fala em festa, você está falando de alegria. Quando você fala em festa, você está falando de um tempo de regozijo, de celebração, com danças, com brincadeiras. Isso é festa. Naquela época, gente, as cerimônias de casamento não eram como hoje, não tinham qualquer conotação religiosa. Não tinha um sacerdote para impetrar a bênção matrimonial. Não havia nada disso. Isso tudo veio já durante a era medieval. Não havia nem cartório, não havia certidão de casamento, nada disso. Casamento era um acerto entre famílias. E geralmente as festas duravam uma semana inteira. Não eram algumas horas, não, era uma semana inteira, regada a vinho, muita comida, danças, brincadeiras, descontração à vontade. Pois justamente para que a festa não terminasse antes da hora, para que as pessoas pudessem continuar se extravasando, se alegrando, é que Jesus transforma água em vinho. Ele não transforma água em suco de groselha. Ele não transformou a água em refrigerante. Ele transformou em vinho, vinho mesmo. Se alguém bebesse além da medida, certamente se embebedaria. Mas o que muitas vezes passa despercebido é que o recipiente que ele usa para colocar a água que seria convertida em vinho é uma talha cerimonial. Sabe, gente, com o tempo surgiu o cristianismo. O cristianismo, enquanto religião, naturalmente, não surge com Jesus. O movimento criado por Jesus não era um movimento estritamente religioso. Ele falava do reino de Deus. Ele não estava preocupado em estabelecer dogmas, rituais, sacrifícios. Só para você ter uma ideia, a primeira igreja, o primeiro templo cristão, surgiu muito tempo depois, lá pelo 3º século. Quando Constantino, imperador de Roma, anunciou a sua adesão ao cristianismo, eu não quero aqui julgar se foi conversão, se foi adesão, mas quando ele anunciou que havia se tornado cristão por causa de uma visão que ele teve, alguns templos antes dedicados a divindades pagãs se converteram em templos cristãos. E a partir daí, principalmente depois, quando o cristianismo foi anunciado como religião oficial do Império Romano, a mensagem se descaracterizou. O que era para ser uma revolução virou religião. O cristianismo passou a ser imposto a
todos os habitantes dos territórios dominados por Roma. Quando Roma anexava um novo território, conquistava uma nova nação, aquele povo era obrigatoriamente levado a se submeter aos dogmas da igreja. Você acha mesmo que era isso que Jesus pretendia? Quando eu vejo hoje a igreja evangélica sendo usada, tendo o seu discurso alterado em sua essência para se acomodar aos interesses dos poderosos, para justificar certas posturas absolutamente anticristãs, isso me apavora. Essa semana eu postei um vídeo do Papa Francisco, um dos homens mais admiráveis que eu vi ao longo da minha jornada nesse mundo. E ele chegou diante de líderes sudaneses, se ajoelhou, se prostrou e beijou os seus pés. Sendo que no Sudão os cristãos têm sido massacrados, perseguidos implacavelmente pelo Estado. Em vez de cristãos aplaudirem esse gesto de quem busca uma reconciliação, de quem busca paz, de quem busca combater um incêndio de ódio, em vez disso, depois você procura nas minhas redes sociais que você vai encontrar os comentários dos cidadãos de bem, católicos, cristãos, chamando o Papa de falso profeta, anticristo, o Papa comunista, o Papa filho disso, filho daquilo, Papa dos infernos, o próprio demônio em pessoa. Eu disse, meu Deus do céu, que cristianismo é esse? De onde vem tanto ódio? De onde jorra tanto furor? Aí eu me pergunto, que evangelho essas pessoas abraçaram? A que Cristo elas se submeteram? E o pior, que Espírito elas receberam? Será mesmo o Espírito Santo? Porque Romanos capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo diz, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Peraí, então se eu recebi o Espírito Santo, aquele que foi prometido por Jesus, com o Espírito Santo veio o amor. É o amor que tem que inundar o meu coração, não é o ódio, não é o preconceito. Tiago vai dizer que de um mesmo canal não pode jorrar água doce e água amarga. Não pode jorrar amor e jorrar ódio. Isso tudo me assusta muito. As pessoas se tornaram religiosas e se acham cristãs. Acham que tiveram uma experiência com Deus. Não percebem que não houve uma mudança. Elas não conseguem enxergar o mundo com outra lente que não seja do preconceito, da discriminação, do rancor. Eu não posso querer que a água se torne em vinho se as talhas também não se converterem em recipientes para receber esta água. Enquanto estas talhas forem utilizadas para cerimônias inócuas, jamais haverá uma conversão verdadeira. É interessante que logo após o relato deste milagre, no capítulo seguinte, nós encontramos
o encontro entre Jesus e um religioso. Olha o que diz o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Não era qualquer um. Este foi de noite se encontrar com Jesus. Ele foi na calada da noite porque ele não queria se expor, porque ele tinha uma reputação a zelar. E disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Veja, conversão não significa meramente uma boa opinião acerca de Jesus. Nicodemos tinha uma ótima opinião acerca de Jesus. Para ele, Jesus só poderia ser o enviado de Deus. Afinal de contas, quem seria capaz de fazer milagres tão grandiosos se não fosse por Deus? Você vai encontrar muita gente dentro das igrejas e também em outros lugares, mesquitas, centros, não importa, e que tem uma opinião maravilhosa acerca de Jesus. Gente capaz de tirar o chapéu para Jesus, de admitir, não, Jesus era um homem iluminado, era um grande mestre, ou até mesmo Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Mas isso muda alguma coisa? Isso muda alguma coisa? Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha como Jesus responde à rasgação de seda de Nicodemos. Se você não nascer de novo, meu caro, não importa a opinião que você tenha a meu respeito, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode discernir o reino de Deus. O que Jesus está propondo a Nicodemos é uma desconversão. Ele se achava convertido demais. Era um fariseu, pertencia à principal facção religiosa e política dentre os judeus, a mais numerosa. Os fariseus eram reconhecidos por serem íntegros, por serem seguidores intransigentes das tradições religiosas. E ainda assim Jesus diz: você tem que nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Você é tão inteligente, você é um formador de opinião, um cara safo, conhecedor das Escrituras, e não entende? Está precisando se desconverter. A conversão proposta pelo Evangelho é o novo nascimento, isto é voltar à estaca zero, é admitir que não sabe nada, que tem muito que aprender, é zerar a quilometragem. Isso é nascer de novo. Quem é que tem interesse em experimentar esta desconversão? Esta conversão que perpassa os relacionamentos humanos. Olha o que diz, deixa eu ler para você rapidamente, duas passagens bíblicas muito interessantes que falam da verdadeira conversão.
Em Isaías 2,4 diz: ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em rédeas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Ei, isso é conversão. Então, quando eu vejo alguém dizendo que conhece a Cristo, enquanto exibe armas de grosso calibre, eu digo, essa pessoa precisa se desconverter. Porque a conversão proposta pelo Evangelho é esta aqui. É a que transforma a espada em arado. Quer dizer, você atribui a uma arma um novo significado. Ela já não serve mais para tirar a vida do seu semelhante. Ela agora serve para arar a terra. Eu não posso seguir a Cristo e ao mesmo tempo ser a favor de armamento da população. Eu não posso servir a Cristo e ao mesmo tempo ser a favor de tortura de seres humanos. Talvez você tenha assistido hoje pelas redes sociais, pelos jornais, o que está acontecendo no Chile. Igrejas históricas depredadas e incendiadas. Por que desse ódio contra o cristianismo? Muita gente vai dizer, isso é o fim dos tempos, é porque nós estamos sendo perseguidos por amor. Por amor coisíssima nenhuma. Porque não é o amor que nós pregamos. Nós estamos pregando hostilidade contra os nossos semelhantes. E aquele que semeia vento, colhe tempestade. Olha a reação. Espero que isso não chegue ao Brasil. Mas provavelmente, em algum momento, vai chegar. Porque é o que nós estamos semeando. Quando eu vejo, por exemplo, na chamada Marcha das Vadias, pessoas pegando símbolos religiosos e usando de maneira absolutamente imoral, indecente, como protesto, isso me diz alguma coisa. Eu não estou preocupado com o símbolo religioso, porque para mim ele não significa grande coisa. Eu estou mais preocupado com o ser humano. É isso que importa para mim. Eu não posso ficar preocupado com crucifixos, com torres de igrejas. Isso tudo passa, são símbolos. É claro que símbolos religiosos precisam ser respeitados, mas a gente faz tanta questão disso e esquece de dar valor ao que de fato tem valor, a vida. Aí quando alguém faz uma piadinha com os nossos símbolos, ou com a pessoa de Jesus, a gente diz, quero ver fazer piada com muçulmano, com Maomé. Vocês viram o que aconteceu lá com um cara que foi decapitado em Paris essa semana? Porque fez piadinha, porque exibiu lá a caricatura de Maomé. Eu digo, caramba, será que esse povo não entendeu nada da proposta de Jesus? Tão mais para Tiago e João, os filhos do trovão. Por que Jesus os apelidou de filhos do trovão? Porque eles achavam que tudo se resolvia assim. E aí, Senhor, vamos orar para Deus mandar fogo do céu e queimar essa gentalha, esses samaritanos. E Jesus os repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvá-los. Então não importa se um muçulmano radical vai agir de uma maneira assim ou de uma maneira assada, eu não tenho nada a ver com eles. Eu sigo ao Cristo, que me ensinou a ter paz com todos, a amar até o meu pior inimigo. E a segunda passagem, ela está em Malaquias 4, do 5 ao 6, que diz, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, que foi João Batista, né, de acordo com Jesus, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo final.
E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Veja, a conversão passa por isso. A conversão entre gerações. Pais se convertendo aos filhos, filhos se convertendo aos pais. É isso que nós temos visto. É isso que nós temos testemunhado. Então, se a sua conversão, se a experiência de conversão que você teve não te levou a repensar todos os seus relacionamentos, a transformar espadas em arados, a olhar para os seus filhos com outros olhos, a olhar para os seus pais com outros olhos, se a sua experiência de conversão a Deus também não te fez converter-se ao outro, ao seu próximo, então, meu amigo, eu sinto em lhe dizer, você precisa se desconverter. Você precisa experimentar uma conversão genuína. Uma conversão que mude até a sua maneira de enxergar as coisas. Se você se diz convertido e segue usando as pessoas para adquirir coisas, usando pessoas e amando as coisas, alguma coisa está errada. Porque quando você se converte verdadeiramente, você passa a amar as pessoas e a usar as coisas. Até a sua relação com as coisas materiais muda drasticamente. Há uma mudança de paradigma. Talvez você até tenha passado por uma experiência legítima de conversão. Quem sou eu para colocar em xeque a sua experiência? Mesmo porque ela se dá no campo da subjetividade. Ninguém pode julgar. Mas quem sabe, em algum momento, depois da sua conversão, você se desconverteu. Você abandonou o que a Bíblia chama de primeiro amor. Você se deixou iludir por um discurso. Todo aquele amor que encheu o seu coração, que fez com que você perdoasse a seus inimigos, abraçasse o diferente, tudo aquilo foi se diluindo, e hoje você se olha no espelho e nem se reconhece. Você diz, meu Deus, o que houve comigo? Ainda há tempo de cair em si. Se a sua conversão foi legítima, eu digo, volte ao primeiro amor. Mas se a sua experiência de conversão não mudou a maneira como você enxerga o mundo, se relaciona com as pessoas, com as coisas, então, meu irmão, admita, você precisa se desconverter para então passar por uma conversão autêntica, verdadeira. Eu não estou aqui lhe apontando o dedo. Eu não estou aqui lhe acusando de nada. Eu estou aqui como seu irmão. E o desejo da minha alma é que você conheça profundamente a esse Deus maravilhoso, que é muito melhor do que te contaram. Esse Deus perdoador, esse Deus que acolhe, esse Deus que não tem nojo de nós. Pelo contrário, nos ama como ninguém jamais nos amou. Eu já fui procurado por pastores, por gente que milita na obra, no ministério pastoral há décadas, e que chegou para mim dizendo, eu preciso me converter. Eu preciso ter uma experiência com Deus.
Meu pai foi pastor, meu avô foi pastor, mas a experiência deles é intransferível. Eu não posso me estribar na experiência alheia. É por isso que Deus se apresenta no Velho Testamento como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus do meu avô foi o Deus do meu pai. Hoje ele é o meu Deus. Eu tenho a minha experiência com Deus. Se você tivesse ideia de tudo que eu já passei, de tudo que eu já vivi, houve momentos na minha vida que eu poderia ter jogado tudo para o alto. Eu poderia ter desistido. E por que não o fiz? Porque eu tive uma experiência real com Deus. Eu não estou no ministério porque é daí que vem minha sobrevivência. Eu sou psicólogo, eu posso viver da minha atividade profissional. Eu sou escritor, eu sou compositor, eu poderia estar vendendo músicas aí. Você sabe por que eu insisto no ministério? Porque eu tive uma experiência com Deus que mudou minha vida. Mudou. E o meu desejo é poder compartilhar, fazer com que as pessoas também tenham a sua própria experiência. Você não pode se estribar na minha experiência, você precisa viver uma experiência com Deus. Nascer de novo. Chegar diante dele e dizer: Senhor, eu admito, eu não sei tudo quanto eu achei que eu sabia. Você pode ter a Bíblia decorada, não importa. Você pode, de vez em quando, sair disparando uma metralhadora de versos bíblicos para tentar convencer as pessoas de que a sua fé é melhor do que a fé do outro. Isso não importa, não faz diferença. Eu quero saber se, de fato, quando o Espírito Santo foi derramado em seu coração, você experimentou um batismo de amor. Você sabe o que Deus está fazendo hoje? Você já ouviu falar em recall? Os brasileiros geralmente falam recall, mas é recall em inglês. É quando uma empresa, geralmente acontece com fábricas de automóveis, de repente aquela fábrica de automóveis descobre que uma linha de automóveis saiu com um defeito, uma coisinha à toa, algo que pode colocar em risco a vida dos clientes, enfim. Aí fazem um recall, pedindo que aqueles que adquiriram aquele modelo de automóvel leve o seu carro de volta à concessionária para passar por uma revisão. Se precisar trocar alguma peça, se precisar ajustar alguma coisa. Isso é o recall. E hoje Deus está convocando os seus filhos a voltarem. Alguma coisa saiu errada. A culpa não é de Deus. A culpa é dessa versão pervertida do evangelho que está sendo pregada. A culpa é da instituição igreja, não de Deus. Se tem algo errado na maneira como você percebe o seu semelhante, o mundo à sua volta e a sua relação com Deus, você precisa se desconverter. Você precisa voltar à fábrica, voltar ao primeiro amor, fazer os ajustes necessários para retomar a sua caminhada. Posso orar com você? Aí onde você está, vem comigo. Não importa o seu credo, a sua profissão de fé, não importa. Deus está pronto a lhe ouvir agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero suplicar, te rogar em favor destas vidas preciosas, Senhor. Muitas das quais se sentem enganadas, ludibriadas por um discurso travestido de piedade, mas que nos últimos tempos se revelou uma perversão do Evangelho. Nós não podemos, de maneira alguma, Senhor, aceitar
este desevangelho, esta versão pervertida que nos torna seres muitas vezes asquerosos, babando ódio, vociferando contra tudo e contra todos. Nós queremos nos tornar seres humanos melhores, Senhor. Não melhores do que os outros, melhores do que éramos. Mais amorosos, mais generosos, mais perdoadores, mais acolhedores. E se porventura precisamos nos desconverter para então experimentar uma conversão genuína e não uma mera adesão, que o teu Espírito produza isso em nós. Que o teu Espírito nos conduza ao longo deste recall, deste retorno, desta volta ao primeiro amor. Perdoa-nos, Senhor, se temos magoado o teu coração com nossa presunção, com nosso egoísmo, com nossa ganância. Lava-nos por inteiro, Senhor. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom, que bom. É bom demais poder partilhar isso com vocês. Mas eu gostaria, antes de terminar a nossa live, primeiro lhe convidar a assistir a 2 vídeos do meu canal no YouTube que eu lancei recentemente. Um é sobre depressão, você precisa assistir. E o segundo eu lancei agora, sexta-feira à noite, né? Que é masculinidade tóxica. Assista e compartilhe nas redes sociais. Muita gente precisa ouvir aquilo. E eu tenho também um apelo a fazer. É que neste mês, gente, que é o mês da criança, nós estaremos no lixão distribuindo brinquedos para as crianças. Nós queremos distribuir pelo menos 500 brinquedos. Uma pequena parte já está garantida, mas não é nem a terça parte. Falta muito. Sem contar as cestas básicas. Imagine, todo mês já é uma luta para a gente conseguir atender 100 e poucas famílias que vivem abaixo da linha da miséria. Imagine esse mês tendo que atender as famílias com as cestas básicas e presentear as crianças com brinquedos. Por isso eu preciso de você. Nós precisamos da sua ajuda. Sozinhos a gente não vai conseguir. E de que maneira você pode ajudar? 2 maneiras. Você pode procurar uma igreja nossa, da Reina. Nós temos diversas igrejas da Reina no Rio. Se você quiser encontrar o endereço, você vai no nosso blog, o blog da igreja, que é igrejareina.blogspot.com. igrejareina.blogspot.com. E lá você vai na aba endereços, tem diversos endereços. Aí se você quiser ir e entregar a sua oferta, seja financeira, ou seja em brinquedos, ou em mantimentos, será super bem-vindo. Mas se você preferir, se você mora em qualquer parte do Brasil, não pode comparecer numa igreja nossa, mas quer me ajudar, faz o seguinte, deposite na conta uma oferta de amor, ou até o seu dízimo, se você não tem entregue o seu dízimo e percebe no nosso ministério uma seriedade e quer nos ajudar a prosseguir, deposite o seu dízimo ou transfira o seu dízimo. A conta é a seguinte, Bradesco, agência 0582, conta corrente 73784, dígito 4. 73784, dígito 4. Em nome de Hermes Carvalho Fernandes. Hermes Carvalho Fernandes. A oferta que você depositar ou transferir vai nos ajudar muitíssimamente. Se precisar do meu CPF, é o 936-697-207-15. 936-697-207-15.
15. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu tive um probleminha na transmissão aqui no Face, né? Caiu antes da hora. Mas eu espero que os nossos amados no Face consigam chegar a tempo aqui no Instagram e assistir o vídeo inteiro que eu vou deixar no meu perfil. Um beijo e um queijo para todos. Até a próxima. Sexta-feira, um novo vídeo no meu canal no YouTube, hein? youtube.com/Bispo Hermes. Dessa feita eu vou falar sobre ideologia de gênero. Não deixe de assistir. Um abraço a todos. Tchau, tchau.